Olá, olá, boa tarde para todo mundo. Quanto tempo que eu não apareço por aqui? Queria estar mais presente, mas esse ano vai ser um ano um pouco mais presente, ao vivo. Tem muita, nossa gente, a quantidade de pergunta na caixinha que colocaram aqui foi muito grande. Eu acho que talvez a gente tenha que fazer não só uma, mas várias lives em relação a isso, em relação a essas perguntas agora, porque eu acho que não vai dar tempo de responder todas. Infelizmente, cada vez mais, né, existe uma dúvida e um desconhecimento a respeito do acidente vascular cerebral muito grande, né? No final do ano passado, acabou que eu fiquei muito atarefada e não fiz, né, nenhum contato aqui com vocês ao vivo. Mas eu participei de um congresso, né, o Congresso Brasileiro de AVC, e pessoas não têm informação de quanto o Brasil não está preparado com uma rede de apoio suficiente para tratar as pessoas que tiveram AVC, e isso só ratifica agora pela essa quantidade de perguntas que as pessoas fazem quando eu abro uma caixinha de pergunta aqui falando sobre AVC. Então, a gente realmente não tem mesmo um serviço, né, uma ordem do serviço, uma linha de cuidado, né, desde quando a pessoa sai do hospital, durante o processo de reabilitação dela, seja lá com quanto tempo tem que ela teve, né, quanto tempo que ela tem de AVC. Então a gente está tentando fazer essa linha de cuidado na atenção primária ainda. Então, assim, infelizmente, essa é a notícia ruim. Felizmente, a gente tem profissionais assim que estão encabeçando essa força-tarefa, profissionais que a gente encontrou lá no congresso, né? E a Jussara lá de Alagoas na fisioterapia, vários profissionais da fono, da nutrição, da fisiatria. Então, assim, tem gente lutando, batalhando por isso, pra gente mudar esse cenário que hoje acontece, né? Então, vou falar durante esse ano muito do que a gente falou no congresso também, das novidades, do que a gente tem aí de assistência, o que vem dado certo, o que não vem. Eu vou tentar manter essa live pelo menos uma vez por semana, porque isso me acrescenta muito, é bom estar com vocês, é bom tirar essas dúvidas, e eu aprendo sempre, sempre. Então, vocês estão me escutando bem? Só para eu ter certeza aí, faz um joinha aí se eu estiver escutando bem, porque para eu saber se tá todo mundo aí conseguindo acompanhar aí o que eu tô falando. Bom, feliz 2024 para todo mundo, que seja um ano repleto de cuidado, de saúde, de felicidade, né? Saúde é o que realmente importa, né? E que todo mundo evolua aí consigo mesma e dentro das suas capacidades aí. Bom, vamos lá, gente. Eu tenho várias pessoas aqui que fizeram várias perguntas sobre AVC. Eu vou pegar todas elas dentro do tempo que a gente tem aqui, para que a gente possa tirar as principais dúvidas, né? Olha, tem um paciente, tem uma pessoa falando aí de uma tala para manter as mãos abertas, se é um recurso correto. Voltando ao congresso novamente, a gente estava, os profissionais todos na sala de reabilitação, e as terapeutas ocupacionais, quando se falava do uso constante de tala, né, para manter a mão aberta, quase tinha um treco. Na literatura, realmente, a gente já tem muito bem estabelecido dificuldade de manter a mão aberta, tá? Por isso a diferença de ter um profissional atuando, orientando, porque não tem uma fórmula mágica, né? Precisa ter o parecer de um profissional para ver se vale a pena manter aquela órtese de alguma forma ou não. Em casos onde a gente tem já, né, uma limitação importante de mobilidade, onde você tenta abrir os dedos e é difícil, ou você não consegue, ou consegue pouco,
a gente indica o uso da tala, né, no caso a órtese, né, que a gente chama tecnicamente, mais para dormir, assim, para evitar que haja essa deformidade. Mas funcionalmente, no dia a dia, a gente precisa colocar essa mão para trabalhar. Mesmo que ela não consiga estender ainda, porque está mantido esse padrão mais dobrado dos dedos e do punho, mas que esse braço seja utilizado para manter um papel na mesa, para alcançar, por exemplo, a tomada do interruptor para acender e apagar a luz, para ele estar próximo ao corpo, para ele fazer parte do esquema corporal. Então, para não deixar esse braço para lá, a gente precisa olhar para essa nossa mão, ter realmente a nossa mão aqui fazendo parte desse esquema corporal. Então, assim, não dá para deixar a mão parada o tempo todo com uma tala, mas também não dá para deixar que essa órtese limite a possibilidade de utilização desse braço, dessa mão, porque a gente precisa utilizar, mesmo que ainda não seja da forma que você pretende, da forma que você queira, da forma que realmente seria a forma esperada, correta, ou a forma de antes, né? Que a gente fala, que todo mundo fala, né? Então, aproveitando aí, a Lemir perguntou que quando ela deu comando para pegar algum objeto, os dedos fecham e ficam rígidos. Por quê? Então, num pós-AVC, é muito comum a gente ter um padrão de espasticidade flexora de dedos. O que é essa espasticidade? É o aumento do tônus muscular. O tônus muscular é o nosso tônus de manutenção normal do corpo. Se a gente tiver com tônus muito baixo, a gente vai estar muito relaxado. Geralmente, quando a gente está em repouso, quando a gente está dormindo, o nosso tônus é muito baixo. Quando a gente está em estado de alerta, que a gente tem que fugir, que a gente tem que ficar prestando atenção em alguma coisa, o nosso tônus aumenta, que a gente tem que estar numa posição mais de, vamos dizer assim, uma posição de alerta mesmo, uma posição corporal de que se você precisar ativar o músculo ali rápido, você consegue. Normalmente, a gente, para realizar atividades do dia a dia, a gente não está nem nas atividades funcionais, escrever, trabalhar, ler, comer, cozinhar, lavar roupa, arrumar casa, enfim, cuidar do filho. A gente não tem o tônus nem tão alto, nem tão baixo. A gente mantém um tônus funcional para aquela atividade, tá? O que acontece, então, é o estado que a gente chama de pré-contração muscular, tá? Se eu precisar elevar esse tônus, precisar estar em alerta, ele vai elevar. No controle desse tônus, o lado mais acometido pós-AVC, ele não é automático assim. Então, o que acontece? Esse tônus geralmente fica mais alto, em alguns casos, e geralmente mais alto, né, exacerbando o movimento, esse posicionamento da mão e dos dedos e do cotovelo. Não é uma regra que todos sejam assim. Às vezes pode ser só dos dedos, às vezes pode ser dos dedos e do punho, às vezes pode ser do punho e os dedos não ter tanta flexão. Então é comum de ter esse padrão. Pode ser que a mão fique flácida, com tônus mais baixo também, pode ser que isso aconteça assim. Mas no caso que ela estava perguntando aí, que dá o comando, pensa no movimento, eu vou pensar em abrir a mão para pegar essa taça aqui. Então, minha mão tá aqui, tô pensando, tô concentrando, e na hora que eu tô concentrando, ao invés da minha mão abrir, a minha mão fecha. Isso é muito comum de acontecer, porque esse movimento ainda não é automático. O que vai normalmente entrar e que está em exacerbação, que está muito estimulado, é o tônus, esse aumento do tônus acontecer. O que acho que é importante é você pensar que no momento que você está fazendo essa concentração, está pensando no movimento, o que acontece? Você está jogando informação, você está ativando áreas do cérebro responsável por esse
movimento aqui, que você quer ganhar esse movimento, tá? Pode ser que essa ativação que está acontecendo através do pensamento não seja suficiente para inibir aquele tônus que está muito alto e ativar ao mesmo tempo a musculatura do lado contrário, para fazer um movimento contrário daquele que você já está, que é o que você quer, no caso, esticar os dedos. Pode ser que isso não seja suficiente numa primeira vez. E provavelmente não vai ser. E aí o que vai acontecer? Sua mão vai fechar. O que vai ganhar é o tônus patológico, né? No caso aí, exacerbado. Mas isso não pode ser um problema, assim. Na verdade é um problema, mas isso não pode forçar a fechar mais. Não, você tem que continuar para você aumentar essa área de representação motora aqui no seu cérebro e conseguir cada vez mais ativar, pelo aumento dessa área, ativar cada vez mais essa musculatura que você quer ativar. É óbvio que ao mesmo tempo você pode usar estratégias para propiciar uma melhor condição para essa mão. Então, se você usar uma toxina botulínica, por exemplo, você vai usar a toxina botulínica na musculatura que faz este movimento, ela vai relaxar e na hora que eu ativar mentalmente esses músculos para esticar os dedos, eu já não tenho a resistência desse aumento de tônus aqui, porque a toxina está inibindo esse aumento de tônus, mesmo que temporariamente. Então, isso faz com que eu consiga ativar essa musculatura que eu quero com mais facilidade do que se tivesse sem toxina. É fácil? Não, não é fácil. Não é com mais facilidade, assim, tentei uma vez, foi, consegui, tá? Não é dessa maneira, precisa de treinamento, precisa de repetição, precisa, um dos fatores, né, um dos princípios da neuroplasticidade é constância, é você manter a repetição, fazer aquele movimento. Não adianta, por exemplo, você tentar treinar o movimento sem pensar numa função específica. Para que você quer abrir aquela mão? Quando o cérebro entende, pensa junto com uma atividade, qual que é a atividade? Eu quero abrir a mão para pentear o meu cabelo, para fazer um rabo, eu quero abrir a mão para colocar a mão no copo, eu quero de coisas que você faz no seu dia a dia. Aí você vai pensar no copo da sua casa, você vai pensar o jeito que você prende seu cabelo, você vai pensar no ambiente que está à sua volta, o que se torna mais realidade. Quando se torna mais realidade, você consegue pensar detalhes maiores e várias áreas do cérebro são conectadas. E isso faz com que a gente aumente essa área de representação com mais firmeza, com mais força, tá? Não sei se eu tô falando muito técnico aí para vocês, tá dando para vocês entenderem, eu tô tentando falar de uma forma menos técnica, o que é muito técnico, né? Mas para vocês entenderem, assim, porque muita gente fala, mas sempre tem um porém, não é bem assim, tem que analisar, tem que pensar, e sempre tem um porém, até mesmo porque a gente não é todo mundo igual, né? Não tem, o ser humano é, sim, por mais que a gente tenha o corpo humano, os órgãos todos, todo mundo tem, o cérebro, ele tem a mesma função. A gente é movido através de estímulos, os nossos estímulos são diferentes, a nossa vida, cada um tem sua vida, né? E os estímulos são diferentes, as pessoas são diferentes, então não dá pra gente colocar todo mundo no mesmo saco e achar que é igual para todo mundo. Lógico que tem um parâmetro técnico e eu estou tentando passar isso para vocês de uma forma mais clara possível. Aí a Priscila está falando que vai fazer a aplicação de Botox no final do mês e que ela tem certeza que vai ajudar. Priscila, a aplicação de Botox geralmente ajuda muito, muito mesmo. Existem 2 erros que fazem as pessoas acharem que às vezes que o Botox não serve para nada. O primeiro, se não for feita a aplicação no local exato que é para ser aplicado, que isso pode acontecer, tá?
Então não vai ter o resultado que você precisa. O segundo, de achar que o Botox vai resolver tudo. Não vai resolver tudo. Você precisa continuar ativando a musculatura oposta. Você precisa continuar fazendo fisioterapia para a gente diminuir cada vez mais, aumentar cada vez mais a ativação da musculatura do lado contrário. Outra coisa também, em relação ao Botox, que eu acho que a gente precisa levar em consideração, é que na primeira aplicação do Botox, os médicos, né? Hoje em dia o fisioterapeuta também pode fazer essa aplicação, apesar de eu não fazer. Mas geralmente quem faz, além do físio, não conheço nenhum físio que faça, mas já por lei somos habilitados a fazer, né? Autorizados, né? E aí tem o fisiatra e tem o neurologista também, que pode fazer esse tipo de aplicação. Geralmente, a dosagem que se coloca, existe um limite da dosagem para se colocar no corpo, principalmente para quem nunca fez. Então, começa com uma dosagem mais baixa e aos poucos vai aumentando essa dosagem. Às vezes, aquela dosagem baixa não é suficiente para melhorar aquela condição. Às vezes, você tem tantos músculos espásticos que você precisa fazer várias aplicações em vários músculos. E aí você distribui mais a medicação e você faz uma dosagem menor em vários músculos. Se você tiver um músculo só, menor, vai ser muito mais fácil. Você pode colocar uma dosagem maior, porque o corpo tem um limite de dosagem. Então, o que eu sempre falo, assim, não desiste na primeira, porque na primeira vez que fez a aplicação, pode ser que essa dosagem seja baixa. E isso é feito, e geralmente é baixa, porque você não sabe qual que é a reação que esse organismo vai ter a uma toxina, né? Então, pode gerar alguns efeitos colaterais, então nunca comece com uma dosagem super alta. Geralmente é uma precaução que se faz. Então, já fica a dica aí. Priscila, né, que vai fazer a aplicação de Botox. Não desanime se a primeira você achar que não deu certo. E a segunda dica, cai na fisioterapia, ative o máximo a musculatura contrária daquela que você aplicou, para que você consiga ter uma inibição desse tônus, né, que favoreça a ativação dessa musculatura nesse momento. E aí, pegando esse gancho, uma pergunta da caixinha de perguntas: fazer Botox a cada 4 meses a longo prazo pode fazer mal à saúde? Existe uma história, né, de aplicação constante da toxina, pode gerar uma intoxicação. Já ouvi falar nisso, já perguntei isso para vários fisiatras, para várias pessoas que a gente lida aqui, que faz a aplicação. A gente nunca viu isso acontecer, tá? Então a gente não sabe exatamente, né, se isso é uma regra. Se tem um cuidado para que realmente não tenha uma alta dosagem de como o organismo absorve essa toxina, tá? Então, por exemplo, eu já tive pacientes que tiveram reações ao Botox que a gente não consegue aplicar mais, porque no primeiro, segundo, terceiro dia o Botox faz bem. No 4º, 5º dia começa a ter ficar tonto. Não é comum isso acontecer, mas nesse paciente aconteceu. A visão alterar, pode ter um cansaço de todo o músculo, de todo o corpo, porque pode ir para outros músculos, entende? Então, assim, é preciso avaliar caso a caso, tá? Não é uma regra de que, se você fizer por muito tempo vai fazer mal à saúde, mas precisa estar ciente, qual a dosagem máxima, quanto tempo, o mínimo são 3 meses que se faz a reaplicação, tá? Mas, realmente, aplicar uma vez, às vezes, você precisa de um tratamento mais contínuo para surtir o efeito esperado. Às vezes a espacidade é muito grande e a dosagem que a gente aplica do Botox não é capaz, dosagem máxima, não é capaz de fazer o efeito necessário. A Flávia está falando, pelo que eu entendi, que não deu efeito nenhum, né, Flávia? Foi isso?
Pode ser que seja isso, pode ser que não aplicou no músculo com maior tônus muscular, por exemplo. Eu, como fisioterapeuta, faço questão de acompanhar os pacientes que fazem a aplicação da toxina. Os nossos pacientes aqui, sempre que a gente indica a toxina, que tem indicação, que vão fazer a toxina, a gente acompanha para a gente definir junto com quem vai aplicar quais os músculos que realmente têm uma maior espacidade. E isso é muito diferente, essa condução do médico e do fisioterapeuta, pelo seguinte aspecto: a gente que é fisioterapeuta ali do dia a dia ali com o paciente, então a gente sabe assim, nossa, normalmente esse tônus não é tão alto assim, porque o tônus ele é, vamos dizer assim, ambiente dependente. Ele tem os fatores, vamos dizer assim, que são alguns fatores do próprio corpo que vão influenciar, e alguns fatores que não são muito controlados. Então, estresse, infecção, febre, algum processo inflamatório, tudo isso pode aumentar o tônus. E vai que você tá lá tensa, porque você vai tomar uma agulhada, você não gosta de agulha, e aí o seu tônus pode aumentar naquele momento. E aquele não ser fidedignamente o que acontece no seu dia a dia em relação ao aumento de tônus, sabe? Então, assim, quando o fisioterapeuta sabe, tá ali junto, a gente tem, o fisioterapeuta, obviamente, que acompanha mais tempo esse paciente, uma noção melhor de qual músculo realmente que tem um tônus. Tem uma escala, um tônus aumentado, tem uma escala que a gente chama escala de Ashworth modificado, não é, assim, 100%, mas é a que a gente usa para classificar esse tônus, tá? Deixa eu ver aqui que a Flávia falou aí. Tem um mês que apliquei, a fisioterapeuta falou. Ela viu que a circulação melhorou, mas eu não vejo nada de melhora. Então, pode ser por esses motivos. Conversa com o seu médico que fez a aplicação. Ele indicou um retorno, tenta mais uma vez, tá? Eu acho que é importante. Acho que é importante porque pode ter esses aspectos sim, sabe? O Felipe está perguntando: adequado é fazer uma eletroneuromiografia para tentar descobrir quais são os nervos, músculos adormecidos? Ai, que pergunta difícil de responder. Então vamos lá, por que é uma pergunta difícil de responder? Vamos lá, a eletroneuromiografia é um tipo de exame onde a gente verifica se a condução neural está realmente acontecendo naquele nervo. Então, o nervo tem um comando lá em cima da região central, passa pela medula e o nervo sai lá da medula e vai até o músculo que recebe esse sinal do nervo para gerar a contração, tá? Então, a eletroneuromiografia, você vai ver se está tendo esse sinal neural ali acontecendo ou não. Quando acontece um aumento de tônus, geralmente esse sinal está muito exacerbado, tá? Então, se esse sinal está muito exacerbado, você não precisa fazer eletroneuromiografia. Você precisa saber geralmente se faz eletroneuromiografia quando tem uma paralisia total e não quando tem um tônus exacerbado, sabe? E mesmo assim, em alguns casos, a gente tem que tentar entender exatamente a indicação correta desse exame. Por quê? É um exame dolorido. Outro dia eu estava na sala de espera do biooftalmologista e aí um paciente também que estava esperando falou assim: a gente conversando, começou a trocar ideia, o que você faz? Eu falei: sou fisioterapeuta. Ele falou assim: nossa senhora, você conhece aquele exame eletroneuromiografia? É coisa pior que tem no mundo. Eu nunca fiz, mas todo mundo que faz fala que é muito doloroso mesmo. Então, assim, não necessariamente a gente tem essa indicação, precisa pensar muito bem em relação a isso. Algumas outras perguntas aqui em relação a caixinha de perguntar. O Thiago estava aí nesse intervalo. Thiago, beijo. Thiago, a gente tratou ele aqui, ele agradecendo que a Continuare fez na vida dele. Volta aqui, tá? Quero saber como é que você tá. Vem cá pra gente conversar. Tem uma pergunta aqui falando assim, ó. Vamos achar aqui. Acho que foi.
Tem uma pergunta do Botox se realmente funciona na espacidade. A gente colocou, funciona quando o tratamento é bem acompanhado e feito da maneira correta, tá? Pode ser que você tenha alguma reação, então por isso reavaliar caso a caso mesmo. Por que o rosto fica adormecido, intenso após o AVC? Você pode ter uma paralisia, né, facial, você pode ter uma alteração de sensibilidade na metade do rosto, né, após o AVC. E isso geralmente é uma alteração de nervo sensitivo, né, de uma região, nem nervo, mas uma região sensitiva. Fabiano tá falando aí que entrou em contato comigo, mas não teve sucesso. Fabiano, manda mensagem aqui depois que acabar a live aqui, que eu vou estar aqui no direct, a gente conversa, tá? Então, voltando aqui na questão, né, da sensibilidade, a gente tem tido muito resultado, assim, nas alterações sensoriais com a estimulação magnética, principalmente quando você tem um aumento exacerbado dessa sensibilidade. Nesse caso, quando você tem, assim, um formigamento, quando você tem uma sensibilidade exacerbada, quando fica adormecido, geralmente a sensibilidade está diminuída. E aí a gente tem que estimular essa sensibilidade, né? Estimular por compressão, por toque, por discriminação. Enfim, tem algumas correntes elétricas que ajudam nessa estimulação. Então, isso é comum de acontecer depois do AVC mesmo. Pode acontecer em algumas pessoas, né? O que ajuda para melhorar a parte cognitiva? Eu vou dar algumas dicas, assim, se eu tiver que ser bem técnica, é necessário você fazer uma avaliação neuropsicológica. Nessa avaliação neuropsicológica, você vai conseguir determinar quais são os domínios cognitivos que você tem de alteração. É memória? É orientação de tempo? É orientação de espaço? É cálculo? Qual que é o problema maior? Né? E aí você consegue direcionar melhor esse estímulo, tá? Infelizmente essa não é uma realidade para todos, né? Então, o que eu costumo falar em relação à questão da parte cognitiva? Tenta entender. Se você não consegue entender, o parente talvez vai conseguir entender, faz os estímulos e tenta perceber. Ele não consegue discriminar o objeto, ele não consegue identificar onde que ele está, ele não consegue escrever. O que a pessoa não consegue fazer da cognição que está alterada? Ele não compreende, ele não lembra das coisas. E aí a gente tem que dar os estímulos que essa pessoa precisa, exatamente os estímulos que ela precisa. Então, se eu tenho que trabalhar, se ele não tá ruim de cálculo, então a gente vai trabalhar cálculo. Gente, hoje em dia a gente tem na internet vários aplicativos. Hoje eu baixei um aplicativo para uma paciente nossa aqui, teve uma alteração da habilidade visoespacial, tá? E essa alteração da habilidade visoespacial atrapalha muito na coordenação do movimento dessa pessoa, na capacidade dela se movimentar, na capacidade dela ter um movimento fluido, um movimento assertivo, conseguir chegar no alvo. Isso pode ser uma alteração cognitiva, tá? E isso pode acontecer depois do AVC. Eu baixei um aplicativo de caça-palavras, que ela tem que direcionar o movimento do dedo para achar aquela palavra. Tem um outro aplicativo, tudo gratuito, que chama de habilidades visoespaciais, onde você consegue determinar através da sua visão o que você precisa fazer de movimento. Então tem uma escala, por exemplo, de 0 a 10. Aí ele fala, eu quero que você escorregue o dedo até 5. Então 5 é mais ou menos até a metade. Então, se a pessoa não tiver essa capacidade de percepção do espaço em relação ao movimento, ela vai achar que o 5 é aqui. Ou então que o 5 é aqui. E a gente vai e corrige. Olha, não, o 5 é na metade dessa escala de 10. E é tudo colorido, com som. Então, faz um estímulo bem interessante. Tá? Esses são alguns exemplos. Aqueles gênios, não sei se vocês já viram, um brinquedo que tem da estrela, onde você vai tentando acertar, reproduzir, imitar a sequência de cores.
que vai aparecendo, também é legal para você treinar cor, treinar a memória. Então tem vários, né, dentro dessa questão cognitiva, tem vários estímulos a ser feitos. Mas uma dica é preciso trabalhar a questão cognitiva. Mesmo que você compreenda, que você perceba que você não tem uma alteração na compreensão, na memória, vamos dizer assim, na capacidade, na habilidade visoespacial, mesmo que você perceba que você tem um entendimento legal, que é o caso de muitas pessoas que tiveram AVC e que não tiveram alteração na cognição, normalmente existe um cansaço cognitivo, existe um cansaço mais rápido, existe uma estafa mental que precisa ser treinada. Então, se você não fizer treinos cognitivos, você acaba aumentando cada vez mais essa estafa mental. E aí o seu limite, a sua capacidade de receber estímulos, quanto mais estímulos ao mesmo tempo, mais isso gera um estresse mental. Então, a sua capacidade vai diminuindo, aí você vai deixar de ir a lugares com muita gente, com muito barulho, né? Então, assim, a gente precisa treinar isso realmente, né? E aí eu costumo brincar, assim, vários pacientes meus, a gente vai incorporando gradativamente algumas atividades. Eu tenho uma paciente que eu sempre uso o exemplo dela, que ela tinha uma capacidade cognitiva muito grande pelo cargo que ela ocupava antes do AVC. E aí, obviamente, o AVC veio, né, modificando a vida toda e parou de trabalhar, começou a se tratar, teve que aposentar por invalidez. E ela falou, eu preciso trazer uma nova, e realmente ela estava dentro desse quadro que eu acabei de descrever aqui. Então, eu preciso traçar uma nova vida para mim. E aí, ela precisa voltar a estudar. E aí, quando voltou a estudar, a capacidade dela, primeiro, era só de poder ir no cursinho de inglês, por exemplo, que era 2 vezes na semana. Hoje ela já está fazendo faculdade. Então, ela foi aumentando cada vez mais essa demanda cognitiva e esse treino. Então, acho que isso é importante sim, tá? Vamos lá, pergunta de milhões, né? Toda vez que eu faço live, tem essa pergunta aqui na caixinha várias vezes. Algumas pessoas já perguntaram sobre isso aqui, antes mesmo de eu passar para isso, ó. A Feta Deus Silva, né? Ele fala que fica cansado em fazer coisas, ler, cabeça cheia com coisas, estudos. Então, por isso que precisa ser progressivo, tá? Beleza? Precisa ser aos poucos. Se você percebeu que você leu muito, sei lá, 20 páginas, ficou muito cansado, entrou numa estafa, lê 10, lê 5. E aos poucos você vai, 5 tá bom, não fiquei cansada, amanhã eu vou ler 7. E por aí vai, tá? Então, a pergunta, vamos lá de novo, deixa eu retornar aqui. A pergunta de milhões é a pergunta em relação ao braço, né? Se realmente vai ter o retorno desse braço, se o braço vai se movimentar. Tem gente que tem várias perguntas nesse mesmo sentido, tá? Só para vocês entenderem. Deixa eu achar aqui algumas coisas. Depois de 3 anos, é possível o paciente recuperar o movimento das mãos? Vamos tentar ver se a gente acha alguma coisa também em relação a isso. Depois de 2 anos de AVC, a mão ainda pode voltar a ter algum movimento? Deixa eu ver. Outro também, depois de 1 ano. Então, assim, é sempre muito nesse aspecto, sabe? As pessoas falando, perguntando em relação ao braço. Não consigo abrir a mão nem mexer os dedos individualmente, só fecha, que é o que a gente estava falando. Tive AVC há 1 ano, será que eu consigo voltar movimento? O braço afetado, como pode ser tão teimoso? Tenho forças e os movimentos, só que balança muito. Tá vendo? Então, são casos bem próximos, bem parecidos em relação ao comprometimento do no membro superior do braço. E aí? A gente consegue melhorar? A pergunta que não quer calar, um fala a pessoa há mais de 6 anos, outro falando da mão, tem um falando que conseguiu dirigir. A gente vê casos, tá? A gente vê casos, sim, de pessoas que voltaram a dirigir.
Então vamos lá, olha só o que eu posso falar para vocês. Quando a mão tá flácida, eu acho que eu já falei isso, eu acho que vai ser sempre que eu vou falar. Quando a mão tá muito flácida, tá muito mole, você não consegue perceber o movimento, você não consegue perceber sequer a posição desse braço no espaço, tem uma alteração sensorial. Então você toca, alguma pessoa toca na sua mão e você não sente nada. Então esse quadro é um dos... E se você tiver uma alteração cognitiva também muito importante, esse quadro é um dos piores quadros para a gente ter um retorno total. Ou seja, não depende somente de um fator, depende de vários fatores. Se você tem a mão flácida, o braço flácido e todos esses fatores, tem boa sensibilidade, tem boa percepção, consegue sentir o seu braço, você tem chances maiores de quem não tem sensibilidade, ou uma alteração importante, uma alteração de percepção, tá? Se você tem o braço, a mão mais espástica, mais duro, mais rígido, a chance, isso significa que tá passando um sinal ali. E esse sinal tá exacerbado, tá exagerado, mas tá chegando até esse músculo. Então, assim, se a gente for comparar um braço, um membro superior, flácido, sem sensibilidade, sem percepção, ao membro superior, espástico, com sensibilidade, com percepção, a chance do membro superior espástico voltar a trabalhar, a se movimentar, a ter alguns ganhos, é muito maior do que o membro flácido. Isso não quer dizer que isso seja uma regra, no sentido assim, que todo braço espástico vai voltar e que nenhum braço flácido ou mão não vai voltar. Isso é a tendência, a gente tem que traçar um comum a todos. Eu falei aqui no início que não tem cada um reage de uma forma diferente, né? Então, o interessante é a gente entender o que está acontecendo. O que você não está conseguindo fazer? Você não tem movimento de quê? É da mão, é do punho, é do ombro, é do braço? O que você consegue? Foca nas suas habilidades e melhora as suas habilidades que você tem. Então, eu consigo abrir o braço? Nossa, excelente que você consegue abrir o braço. Então, a gente vai sempre treinar para melhorar cada vez mais essa abertura do braço. Hoje você consegue abrir o braço só com o cotovelo dobrando, amanhã você consegue abrir o braço com o cotovelo esticado e por aí vai. Não dá para saber se você vai conseguir melhorar o braço com uma fórmula mágica. É preciso muito treino. A Ana Cláudia está perguntando como saber se eu vou conseguir melhorar o braço. A gente não consegue ter respostas afirmativas se você vai conseguir ou não. Prognóstico, a chance de melhorar dentro de um quadro desse que eu falei, flácido, sem sensibilidade, sem percepção, a chance é pequena. Num quadro com maior sensibilidade, maior percepção e espacidade, a chance é maior. Mas isso não é um veredito. Não adianta, porque tudo vai depender de como você estimula, né? Então, por isso que a estimulação é muito importante, né? E assim, posso voltar a ter o braço completamente normal? Novamente, a gente tem algumas escalas que a gente avalia no primeiro momento, por isso que uma linha de cuidado é tão importante, gente. Se todo mundo lá no hospital fizesse uma avaliação específica de uma escala que mede a função de membro superior e tivesse 60% da função de membro superior dessa escala, né, tivesse pontuação de 60%, a chance dela ter um retorno do membro superior é muito grande. Vamos predizer uma chance muito grande. Mas a gente não tem esses dados, a gente não consegue predizer isso, né? Então, porque a gente não se aplica a esses testes, essas escalas no hospital, infelizmente. Ela falou, Ana Cláudia tem muita espacidade e nunca perdeu a sensibilidade. Então, assim, ter sensibilidade é muito bom. Ter espacidade é melhor do que ter flacidez. Mas a gente tem que controlar essa espacidade também, né? Pensando nesses aspectos que eu falei de fatores não neurais e fatores neurais. Então, isso não quer dizer que você vai voltar até a mão que você tinha antes do AVC. Mas também não quer dizer que você não vai voltar.
Então, tudo depende do que é feito, né? Então, para tentar ativar essa musculatura que está muito paradinha, quietinha, imagética é uma ótima alternativa, ela é de estimulação, uma ótima alternativa. Você estimular essa mão com percepção, com toque, colocando ela na vida do dia a dia é fundamental. Então, assim, não tem fórmula mágica, nada tem fórmula mágica. Se fosse assim, seria mais fácil, né? Mas, infelizmente, tudo no AVC não é fácil. Não é fácil mesmo, assim. Eu compartilho, assim, eu tenho, acho que, a noção do quanto que existe sofrimento por trás de tudo isso, mas eu tenho também a noção como existe vitórias por trás de tudo isso. Acabei de avaliar uma paciente aqui agora, antes de entrar aqui para essa live. É uma paciente que fez um protocolo conosco de neuromodulação. Foi uma das nossas primeiras pacientes aqui de protocolo. Foi em setembro de 2022. Então, aí a gente já tem 1 ano e meio, mais ou menos, né? Um pouquinho menos. E, gente, ela teve uma AVC cerebelar, uma menina nova. Ela tinha uma dificuldade imensa de andar, um desequilíbrio importante, ela não conseguia andar sozinha e agora ela voltou para tentar melhorar ela andar sozinha em morro, em locais que tenha muito desafio, que tenha obstáculos, para ela poder ir sozinha para academia, para ela poder sair sozinha. E ela até brincou, se fosse um shopping, se o piso do mundo inteiro fosse só shopping, igual o piso de shopping, tava bom, eu conseguia fazer tudo. Mas a melhora que ela teve, nossa, eu fiquei tão feliz, a gente ficou tão orgulhoso, assim, de vê-la, parecia uma outra pessoa, assim, na nossa frente. Então, assim, tem como, é muita disciplina que tem que ter, é cansaço, é cansativo. O processo da terapêutica, da reabilitação não é fácil, porque requer repetição, você não vai conseguir de uma hora para outra, mas quando acontece o que aconteceu aqui com a gente reavaliando e vê um quadro desse, a gente fala, nossa, é tão legal, deixa a gente tão satisfeito de ver a melhora possível de uma pessoa, né, depois do AVC, e significativa e super importante, né? Vamos ver aqui algumas outras perguntas. Deixa eu tentar seguir uma ordem aqui, porque senão depois eu não vou conseguir nem saber o que eu respondi ou o que eu não respondi. Vamos falar de marcha um pouquinho. Não sei se é a mesma Priscila que está aqui, mas enfim. Priscila Soares, não sei se é a mesma que está aqui. Dá para ter uma marcha perfeita, voltar a andar novamente? Se sim, o que é importante para que isso aconteça? Então vamos lá, dá. Já tive pacientes que voltaram a andar, que andam perfeitamente. Tenho. Já acompanhei vários casos assim. Tenho pacientes que ainda não voltaram a andar novamente, normalmente, igual andaram, mas que são capazes de andar e são independentes em relação à locomoção. Tenho pacientes que têm, segundo eles mesmos, em torno de 90% da melhora. Na hora que você vê assim, você não fala que a pessoa tem nada, mas a pessoa percebe, principalmente pela alteração perceptual, tá? É o mesmo caso para todos? Não. Tudo vai depender da área e do local de extensão, de lesão, da extensão, né? E da área de lesão no cérebro, tá? E dos estímulos que você vai dar, né? Então, se você, por exemplo, ficou muito tempo no hospital, acamado, teve uma lesão que nem foi tão grande, mas você teve algumas complicações no hospital, ficou acamado, tem uma deformidade no joelho ou no quadril, por outros motivos, secundário ao tempo de imobilização ao leito, isso vai atrapalhar uma marcha boa, que é uma coisa que ninguém pensa, porque não é comum do AVC, mas que pode acontecer. Em relação ao que é comum do AVC,
o que a gente tem? O pé que vira, o joelho que hiperestende, o que é mais comum, tá? O pé que fica caído, que não consegue levantar, o joelho que não dobra para tirar o pé lá de trás, e a coxa que ao invés de dobrar, ela faz uma circundação, ela roda assim. Então, isso são as alterações mais comuns, assim. Tudo isso pode acontecer por fraqueza, falha de ativação muscular, pela lesão naquela área motora específica da perna, pelo aumento de tônus ou pela diminuição desse tônus, pela alteração sensorial, alteração perceptual. Então, a dica, o que é importante é você entender por que você não está andando direito. Como você está andando? Lá no canal, falando de AVC para você, tem uma série de vídeos falando sobre marcha. Essa série de vídeos falando sobre marcha, ela é muito interessante, por quê? Porque ela divide cada subfase da marcha. A gente tem 8 subfases da marcha, tá? Parece assim, a gente não aprende a andar, né? Quando a gente aprende a andar, é tão intuitivo, né? Quando a gente é criança, a gente vai andando, é o desenvolvimento normal. E aí, quando a gente perde essa capacidade, a gente nunca teve que parar para pensar em como que a gente faz para andar. Mas normalmente, né, a forma como a gente anda normalmente é dividido em 8 subfases. E essas 8 subfases, cada uma tem uma função específica. Em cada uma subfase dessa, o meu quadril tem que estar numa posição, o meu joelho em outra, ou na mesma posição que o quadril, o pé em outra. E aí isso vai modificando de acordo com cada uma dessas subfases. Então, em qual subfase que você tem esse maior problema? E tem um vídeo para cada subfase que a gente faz na vida para andar, tá? Então, e eu falo das principais alterações em cada uma dessas subfases que acomete a pessoa que teve AVC. Lembrando, não é regra. Às vezes eu tenho pessoas que não conseguem dobrar o joelho. Tem pessoas que não conseguem esticar o joelho. Tem pessoas que têm ossificação heterotópica no quadril. Isso gera uma dor no quadril absurda. Tem pessoas que não sentem. Imagina, gente, você tá andando, você não tá percebendo onde que tá a sua perna. Você movimenta, mas não tá percebendo onde está a sua perna. Então, tudo isso são características que vão precisar serem vistas para você entender. Bom, qual que é o meu problema? É sensibilidade? É percepção? É força? É isso que nós fisioterapeutas fazemos. A gente tenta identificar qual que é o problema para ir realmente em cima daquele problema que a gente precisa atacar, vamos dizer assim, que a gente precisa treinar, tá? Então, respondendo a Priscila, pode ser que dê para ter uma marcha perfeita e pode, que onde está esse vídeo, o AVC Reabilitando está perguntando. Olha só, eu sempre dou essa dica em relação ao canal lá, porque tem muita coisa, tem muito vídeo e às vezes realmente a gente fica muito perdido para achar. Então, tem as playlists, procura lá no canal, playlist, e tem uma playlist lá que, se eu não me engano, é sobre marcha. Ou comandar, playlist sobre comandar, alguma coisa nesse sentido, marcha ou comandar, enfim. E aí vão ter todos os vídeos lá em relação a isso, tá? Então, acho que é importante, ajuda bem, sabe? Vocês vão conseguir entender, bom, quando a gente está na faculdade, a gente aprende o que é esperado, o que é o normal, né? Para depois a gente aprender as alterações desse normal. Então, aqui é a mesma coisa, né? A gente precisa entender o que eu deveria estar fazendo e o que eu estou fazendo que tá difícil, que tá atrapalhando, que não tá normal e que eu preciso melhorar. Esse canal é um canal que eu tenho no YouTube, chama Falando de AVC para você. Vai lá, tem muito vídeo falando de AVC, de vários aspectos, de vários temas de AVC, tá? Vamos lá, um simples movimento nos dedos
polegar e dedo mínimo é um bom sinal para recuperar movimento? Sempre! Se você não tinha e agora você tem esse simples movimento, gente, é muito bom, é um ótimo sinal. Qualquer movimento que você tem voluntário, que você manda e que ele começa a fazer, mesmo que seja mínimo. Então você tá lá com o dedo assim, vamos pensar no mínimo aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Aí você tá lá com o dedo assim, aí de repente você faz um movimento assim, que for, ou pelo menos só um pouquinho, você não fazia nada, você estava com o dedo completamente parado, de repente você faz isso é muito bom, isso é muito bom mesmo. Então a pessoa está perguntando aqui, sinto coceira no meu lado acometido, é normal? Vamos lá, primeiro a gente tem que entender uma coisa, normal, qual que é o significado de normal, né? Eu acho que ninguém é normal, porque nada é normal nessa vida, né? Todos nós temos as nossas anormalidades, né? Eu acho que ela quis dizer se é esperado ou se é comum, se é por conta do AVC, né? E mesmo se for por conta do AVC, a gente tem que considerar que isso não é normal. Não é para estar sentindo coceira. Eu quero diminuir essa coceira do lado acometido. Mas isso pode ser uma alteração sensorial, sim, tá? Primeiro tem que descartar outros fatores, procurar um alergista, ver se não tem outros fatores que pode estar levando essa coceira, um dermatologista. Se não tiver nenhum fator de origem do tecido da pele ou de algum processo alérgico, pode ser que seja uma alteração sensorial, onde você perceba, tem uma alteração, uma sensibilidade alterada daquele lado. Então a sua percepção fica realmente alterada. Não é comum a gente ver isso, tá? Essa sensação de coceira, mas eu já tive pacientes que tiveram, tá? Uma desregulação no sistema nervoso central responsável pela questão sensorial no cérebro, ou seja, a região do cérebro responsável pela parte sensitiva pode ter sofrido uma lesão. A gente tem uma região no cérebro, mais ou menos aqui, onde a gente, lá no nosso encéfalo, onde tem a função de ser responsável pela questão sensorial. E aí, se você teve lesão naquela região, você pode ter uma alteração nessa sensibilidade. E quando eu falo sensibilidade, não é só a sensibilidade de, tô sentindo minha mão batendo aqui, tá? Pode ser sensibilidade tátil, vibratória, térmica, a percepção da posição no corpo, no espaço, enfim, sensibilidade discriminatória, onde eu discrimino o que está acontecendo ao meu redor em relação ao toque, enfim, tem muitos tipos de sensibilidades aí. A Francine está perguntando se quem teve convulsão pode fazer tratamento com TMS. Francine, TMS, estimulação magnética transcraniana, para quem não sabe, é uma forma de neuromodulação, onde a gente modula o cérebro através de um estímulo magnético, um estímulo elétrico que se transforma em magnético, um campo magnético. Depende, tá? Se esse paciente estiver em processo de convulsão não controlada, né, e que esteja acontecendo, a gente não começa fazendo. Mas a gente já tem vários pacientes com histórico de convulsão e que a gente acaba fazendo porque já está há algum tempo controlado, no mínimo uns 6 meses de controle dessas crises convulsivas, tá? Então a gente não é uma contraindicação absoluta se tiver controlada, tá? Sensorial do cérebro pode ter uma alteração por conta da lesão? Sim. Quando a gente fala que faz uma lesão numa área do cérebro, cada área do cérebro nosso é responsável por uma função específica. Então, pela função motora, pela função sensitiva, pela função cognitiva, pela função visual, pela habilidade de percepção. Então, cada região do cérebro tem uma função específica. Se eu tenho uma lesão naquela região do cérebro que tem a função de me dar a capacidade de sentir,
então eu vou ter uma alteração sensorial importante, tá? Muita gente não fala, e muita gente acha que é só movimento, não eliminando a importância do movimento, é óbvio que é importante, mas a sensibilidade, a percepção também é muito importante. Afinal de contas, quem nunca sentou de perna cruzada e na hora que levantou, a perna estava formigando e não conseguia sentir a perna igual sentia antes? E aí teve que dar uma batida assim no pé forte no chão para conseguir perceber aquela perna até, e aí começou a andar errado por conta daquilo, mancando por conta daquilo. E só depois que essa sensibilidade voltava, que esse formigamento para de acontecer, que a gente volta a andar normal. Meu filho de 4 anos faz isso direto, fala: mãe, tem formiguinha no meu pé. E aí na hora que ele levanta, ele não anda da mesma maneira, né? Então isso é uma alteração sensorial temporária que aconteceu porque a gente comprimiu o nervo ali na perna e não chegou condução neural para o músculo mais de periferia. E que depois que a gente descruza a perna, a gente melhora, bate no chão, movimenta e aquele impulso neural chega ali naquele músculo, né? Enfim, isso pode acontecer depois do AVC. Gente, eu separei 1 hora para eu falar aqui para vocês. Eu sabia que eu não ia conseguir conseguir responder tudo em relação ao AVC que me perguntaram aqui. Eu sabia que tem um monte de pergunta aqui também. Muito obrigada para todo mundo que está aqui. Tem 76 pessoas, a gente manteve mais ou menos essa média de pessoas, bem legal. Obrigada por estar acompanhando. Eu queria todo dia parar para falar sobre. O Fabiano tá pedindo para falar de pé caído, eu não falei sobre pé caído. E eu queria todo dia parar aqui 1 hora. Juro que eu vou tentar fazer isso. É uma meta, eu acho, para 2024, né? Mas, enfim, eu não consigo. Então, Ana Cláudia, entre em contato comigo que a gente conversa pelo telefone e eu te indico um exercício que talvez para você eu preciso entender um pouquinho melhor o seu quadro para poder te indicar, tá? Gente, amanhã eu tento voltar, não garanto, mas assim, alguns dias aí eu vou tentar manter essa frequência. Continue mandando perguntas e a gente vai conversando aqui juntos. Eu tenho um compromisso agora, eu não posso falhar agora, porque eu tenho um compromisso com o paciente agora. E a gente vai se falando. Nossa, eu só pudesse ficar o dia inteiro aqui falando. Porque eu gosto de falar, eu gosto de explicar, eu sei que vai salvar, vai estar salvo, assim, tá? E a gente volta outros dias. Siga aí me acompanhando. Quem não conhece o canal, vai lá no canal. Desculpa se eu não respondo a todo mundo, mas eu juro que essa é uma meta de 2024. Tá mais ao vivo aqui com vocês para conseguir abranger o máximo possível de pessoas. Eu fui para Brasília, mas eu fiquei só no aeroporto. Eu conheço Brasília. Aí eu acho que foi você que mandou: vem aqui me visitar, né? Nossa, menina, fiquei só no aeroporto, uma viagem louca. Mas eu tenho vontade de voltar a Brasília, tem parente aí, quem sabe. Gente, um beijo, até a próxima. Que bom que deu para entender. Obrigada, Deus abençoe também aí, que vocês tenham muita força para esse processo de reabilitação aí que não é fácil. Grande beijo, até mais, até a próxima.